Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, dia 8 de junho, quarta-feira, nesta semana tão especial, semana de tantas graças para a nossa comunidade, semana de festa, semana de alegria, semana de júbilo, de louvor, de ação de graças, em que nós juntos, celebramos aquilo que Deus fez em nós. Celebramos a nossa história, celebramos tudo aquilo que Deus fez, faz e fará na nossa vida, na nossa comunidade, no mundo, por meio deste carisma que nos salva e que salva a tantos. Então, louvado seja Deus pela nossa comunidade, louvado seja Deus, meu irmão, pelo seu sim, que também constrói e edifica o reino de Deus aqui. Muito obrigado mesmo, que Deus lhe abençoe sempre. Então hoje nós nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, o Evangelho que a Santa Liturgia nos propõe hoje, está lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, este evangelho aqui, curto, breve, mas muito forte. Jesus vem nos introduzir, ele começa introduzindo ali os judeus que vinham de uma tradição muito formalista, muito ali apegada a uma letra fria da lei, a uma regra pela regra, a uma obediência que não vinha do coração, que não vinha de uma experiência autêntica com o amor de Deus, com o amor de Cristo, porque também a revelação ainda não estava plena. E Cristo ali é o próprio Verbo encarnado, o próprio Deus que se revela a nós. Ele vem nos dizer, olhe, a lei, hoje, ela não é mais apenas uma letra fria. A lei, ela não é mais apenas algo que você escuta falar. Eis aqui diante de vocês a própria lei. Cristo, ele é o cumprimento perfeito, a síntese perfeita de todas as promessas, de todas as leis, de todo o Antigo Testamento se realiza e se aperfeiçoa em Cristo. Então, esta é a grande novidade, que o Evangelho traz, que Jesus traz e que nós já vimos, já vivemos nesta dinâmica nova, mas nós precisamos viver como pessoas do Evangelho. Muitas vezes, mesmo nós já tendo nascido, obviamente, dentro dessa nova tradição, mas nós temos um coração que quer se fiar, que quer se confiar, não a Deus mesmo, mas às coisas de Deus, aos preceitos de Deus, às regras e às leis de Deus, achando que cumprindo simplesmente aquelas coisas e não a partir de uma experiência com Deus, nós vamos estar certos, ou nós vamos ser elevados, ou nós vamos ser reconhecidos. Então, isso é uma grande chave para a gente entender aquilo que Deus quer falar. Então, dentro desse evangelho de hoje, Deus me destacou 2 versículos que eu queria aqui partilhar com vocês. Primeiro, o versículo 18, dos 3, 2. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Então, a primeira parte daqui é a gente entender quem é Deus. Deus, ele não é como nós, Deus não está
dentro do tempo, né? Deus não está com estas amarras. Deus, ele é eterno. Deus, ele não muda. Deus, ele não desdiz aquilo que foi dito. Deus não muda a sua opinião, né? Deus não se convence do contrário. A nossa mente humana muitas vezes não consegue entender isso porque nós somos seres do tempo. Nós somos seres inseridos numa realidade histórica. Nós mudamos. Nós hoje pensamos de um jeito, amanhã pensamos de outro. Mas Deus não é assim, né? Deus, ele é o eterno. Deus, ele é sempre. Então, por isso que para Deus, muitas vezes nós não entendemos isso, nós vamos querendo viver as realidades de Deus a partir da nossa própria ideia, nós vamos querendo viver as realidades e entender as realidades do céu a partir das coisas aqui da terra. Por isso que talvez nós vamos achando que também para as coisas de Deus nós podemos aplicar as coisas aqui da terra. Nós achamos que nós podemos nos converter amanhã. Nós só achamos que nós temos tempo para isso. Nós achamos que podemos deixar para amar amanhã, deixar para ser fiel depois, deixar para responder ao chamado de Deus depois. Tudo é depois, é depois, é depois, é depois, é depois. Basta, basta. Isso é uma grande tentação. O Santa Teresinha já falava, meu Deus, para te amar, eu só tenho o hoje. Eu só tenho o hoje, eu só tenho o agora. Então, assim, nós precisamos colocar no nosso coração um grande senso de urgência. Você viver no amanhã ou você viver no ontem são profundas distorções que o inimigo de Deus vai colocando no teu coração. Ou viver de um saudosismo, de um tempo que não volta, de um tempo que já se acabou. O passado não existe mais. O passado não existe mais, para o bem ou para o mal. Se é o que era bom antes, não volta mais. O que era ruim antes também não precisa hoje te condicionar. Você não é o seu passado. Você não é aquilo que você fez. Você é hoje, com toda a liberdade, meu irmão, de escolher coisas novas, de fazer a tua vida a partir de hoje. Não se prenda àquilo que passou, nem àquilo que foi bom, nem àquilo que foi ruim. Deus te dá o hoje, Deus te dá o hoje como presente, como dom, como graça, com toda a liberdade, uma folha em branco para você escrever uma nova história. Não nos prendamos mais e construamos hoje o nosso céu, construamos hoje o nosso paraíso, porque nós simplesmente não sabemos se teremos um amanhã para nos converter, se teremos um amanhã para ser fiel, se teremos um amanhã para responder à graça de Deus, responder ao chamado, aquilo que Ele tem para nós, para a tua felicidade, para a tua salvação, para a salvação daqueles que Ele te confia, meu irmão. Não percamos tempo. Coloquemos no nosso coração um senso profundo de urgência, e trabalhemos incansavelmente. Chega de se poupar. É urgente, né? E também o versículo 17, que fala assim: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Então, assim, Jesus, ele inaugura a lei do amor, a vida no Espírito Santo, né? A habitação de Deus não é mais pedras, não são mais templos de pedras, mas é o coração do homem. É o coração do homem onde Deus habita. É o teu coração onde Deus habita. Coloca agora assim a mão no teu coração e fala assim: eu sou o templo de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim e escolheu fazer morada em mim, na minha pequenez, na minha miséria, na minha indignidade mesmo. Eu não mereço, de fato, nós não merecemos, mas Deus nos escolhe. Deus nos escolhe porque Ele quer nos transformar a partir de dentro. Não é mais uma lei que vem de fora e diz que você tem que ser assim, que você tem que ser assado, que você tem que fazer isso. Mas é o próprio Espírito Santo que habita em nós e vai nos mostrando aquilo que é a nossa verdade. Não é uma verdade de fora, mas é a tua verdade. É aquilo que Deus quer fazer em ti. Então,
essa lei do amor, né, que Jesus inaugura, ele não abole a lei, como fala, mas ele eleva a lei pela graça, pela força do Espírito Santo, porque homem nenhum seria capaz de dar pleno cumprimento à lei por si mesmo. Força humana nenhuma seria capaz de ser plenamente fiel à lei por si mesmo, mas pela força do alto, pela força de Deus, pela graça, nós somos capazes sim de ser santos. Nós somos capazes sim de sermos amigos de Deus, de irmos para o céu, de sermos salvos pela sua graça, né? Então, eu achei até muito forte. Eu vou encerrar aqui nossa meditação de hoje com uma palavra lá do livro de Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34. Porque ele fala, o profeta Jeremias fala, que aquilo que antes estava no coração de Deus, agora quer estar também no teu coração. Aquilo que estava no coração de Deus, quer estar no teu coração. Grava isso bem na tua alma. Aquilo que estava no coração de Deus, todas as verdades sobre quem você é, sobre os projetos que Ele tem para você, sobre os planos, sobre as missões, sobre a vida que Ele quer te dar, aquilo que estava no coração de Deus, pela força do Espírito Santo, Ele coloca no teu coração, meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje. Abraça, toma posse dessa graça e viva como uma pessoa ressuscitada, como uma pessoa cheia do Espírito Santo, que você é, porque Deus te dá a graça. Então, olha o que o profeta fala, olha o que Deus fala para você. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais, no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Quantas vezes nós violamos a aliança que Deus fez conosco? Quantas vezes nós o traímos? Mas Deus permanece sempre fiel e sempre nos dá uma nova folha em branco. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei, eu a gravarei em seu coração, serei o seu Deus, e Israel será o meu povo. Então ninguém terá encargo de instruir o seu irmão ou seu próximo, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Palavras do Senhor, graças a Deus, que com essas palavras, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo, a cheia da graça, nós possamos também abraçar esta vida nova no Espírito que Deus quer nos dar, que Deus anseia por nos dar, que Deus tem sede de nos ver viver. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.